Meus queridos, abram as suas Bíblias. O texto ele é muito conhecido. O texto ele é gratificante. Ele é alentador. E eu gostaria muito de fazer algumas perguntas a vocês nessa noite, com a intenção maior de poder discorrer algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, à luz do texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, queria que você visse esse texto belíssimo e observasse se alguém que está bem perto de você, que ainda não tem a experiência de conhecer a palavra do Senhor, que você possa direcionar esse texto bíblico, e à medida que nós estivermos lendo, o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer maravilhas, tocando no nosso coração, e como uma espada de 2 gumes, a palavra do Senhor vai penetrando, separando alma e espírito, fazendo com que as nossas intenções dos corações, elas não só sejam conhecidas diante de Deus, mas nós também, conhecedores das nossas necessidades e das nossas limitações, possamos nos voltar para Deus. Evangelho de João, capítulo 1, o verso 13 e o verso 12 e o verso 13 desse capítulo 1. Muito conhecido o texto. Assim está escrito a palavra do Senhor. Contudo, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade, nem por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, de homem algum, mas nasceram da vontade de Deus. Esse é o texto. Queridos, vamos orar. Pai eterno, que nesta noite a Tua palavra venha ao encontro das pessoas que buscam de Ti direção, alento, fé, esperança, amor e acima de tudo, Senhor Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar usando-nos como instrumento nesta noite. Que nesta noite, Pai, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável a Ti, Senhor Deus, minha rocha, meu libertador. Amém. Eu queria perguntar a vocês nessa noite, o que Jesus Cristo fez por você? O que Deus fez por você? Você saberia responder? Simplesmente, não precisa falar alto. Você pode até dizer um pouquinho assim para alguém que está perto de você: olha, Deus fez isso por mim. Algumas pessoas, eu perguntei a algumas pessoas lá dentro no momento de oração, o que Jesus Cristo fez por eles, e eles disseram: olha, Jesus Cristo ele morreu por causa dos meus pecados. Uma consciência profunda sobre o que Jesus Cristo fez. Ele também falou: Jesus Cristo ele transformou meu modo de viver, meu modo de agir, meu modo de pensar. Jesus Cristo, ele não só fez isso, mas ele também, ele me salvou, tirou-me do lamaçal do pecado, transformou a minha vida, deu-me uma nova vida, um sentido maior para a minha existência. E também algumas pessoas falaram algumas coisas bem importantes, que algumas até anotei aqui, para estarem exatamente dizendo aos irmãos. Alguns chegaram e disseram: olha, pastor, ele fez tudo por mim. Ele fez tudo por mim. Eu não entendi muito bem quando ele disse o que ele fez tudo, mas tudo é tudo, né? Então ele fez tudo por aquela pessoa. Jesus Cristo, ele faz tudo por aqueles que confiam nele. Jesus Cristo, ele muda, mas ele transforma, ele salva, ele regenera, ele liberta. Gostaria de fazer uma outra pergunta a vocês nessa noite. Por que nós precisamos de Cristo? Por que você precisa de Cristo? Por que você precisa de Cristo? Pergunte a alguém do seu lado, não espere resposta, só pergunte a ele: por que é que você precisa de Cristo? Por que nós precisamos de Cristo? Por que você precisa de Cristo?
Eu gostaria de fazer uma outra pergunta a vocês nessa noite. Aonde está o seu ponto de apoio nesta vida? Em que se apoia a sua vida? O matemático grego Arquimedes, certa ocasião, ele descobriu algumas coisas fascinantes dentro da área da física e também da geometria, mas o que chamou muita atenção em uma descoberta dele é que ele descobriu a roldana, e ele fez uma roldana conjunta, que seriam duas roldanas, e com essas duas roldanas ele puxou um navio com a sua mão, e quando ele puxou o navio para a terra, as pessoas ficaram maravilhadas. Ele chegou e lhe disse a seguinte frase: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. A minha pergunta é simples para você: em que você se apoia nessa vida? Em que você tem se apoiado? Quais são as suas crenças? Quais são os seus valores? Como é que você tem desenvolvido a sua caminhada? Quais são exatamente as coisas que levam você a dizer que precisa de Cristo? Quais são as coisas que você até tem dito para algumas pessoas que Jesus já fez alguma coisa maravilhosa por você? Eu gostaria de compartilhar nesta noite, não só sobre essa questão do pecado que Cristo nos liberta, porque Ele liberta, não só também de uma questão futura e gloriosa que Deus em Cristo Jesus já estabeleceu para nós, não só também que Ele tem poder sobre tudo e o seu reino Ele se estende sobre todas as extremidades da galáxia, do universo, Ele tem poder sobre os confins da terra, assim a promessa de Deus nos garante, mas também porque Ele prometeu a nossa vida, aqueles que confiam nele, sempre a presença dEle nos assistindo e nos ajudando. Então a pergunta volta para vocês, para nós nessa noite: qual é o ponto de apoio de vocês? Por que é que nós precisamos desse ponto de apoio chamado Jesus Cristo? À luz da palavra do Senhor, gostaria de elucidar algumas coisas para vocês nessa noite, com o intuito maior de que essa palavra ela possa se tornar presente no seu coração e você saiba até defender a razão da sua fé, e não só defendê-la, mas acima de tudo caminhar com uma vida mais segura e mais tranquila, porque nós temos percebido que de uma forma ou de outra, me parece que algumas pessoas elas estão sendo envolvidas por algumas situações, e parece que ao longo do tempo, parece que bate no coração uma desesperança, às vezes uma inadequação na existência. Parece que nós estamos sem saber que rumo tomar, que direção tomar, por onde seguir os nossos passos. E eu gostaria muito que nós pudéssemos pensar em algumas coisas nesta noite, porque Jesus Cristo deva ser o nosso ponto de apoio. Por que que eu e você, nós devamos ter Cristo como nosso ponto de apoio? E a primeira proposição nessa noite está ali orientada por Deus dentro de algo que a palavra nos traz lá na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2, o verso de número 13, ele chega e diz bem assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Esse é o verso de número 13. E o verso 14 ele diz assim: e cancelou o escrito, a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Por que que Jesus Cristo deva ser o nosso ponto de apoio? Por que que nós devemos ter Cristo como um ponto básico, basilar da nossa existência cristã? É porque Cristo, em Cristo Jesus, os nossos pecados, as nossas transgressões, elas são
perdoadas. Por isso que eu tenho o ponto de apoio na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e nesse ponto eu coloco a minha existência não só no presente, mas também no porvir. Transgressão como um ato ou efeito, às vezes, de transgredir, ou talvez uma infração que eu ou você, que nós devamos ter cometido nessa nossa existência. Então, diante daquilo que tenha sido o nosso erro, a nossa realmente falha dentro da visão humana, Deus em Cristo Jesus, Ele fez com que isso fosse cancelado, fosse pago, fosse ali totalmente resolvido na relação que nós tínhamos ou deveríamos ter com o nosso Deus. Por isso que Jesus Cristo, Ele é o meu ponto de apoio e deva ser o seu ponto de apoio para que a sua vida se sinta perdoada e as suas transgressões sejam todas elas também ali aniquiladas diante de Deus. Cristo, o Santo de Deus, o justo, o perfeito, Ele nos amou de uma forma tão grande, que nesse ato único, não olhando para a nossa culpa, para o nosso modo de ser, mas Ele foi capaz de se doar como um preço para nos perdoar, e esse preço ser pago ali na cruz do Calvário, segundo o texto que nós acabamos de ver da carta de Paulo aos Colossenses. Então, o primeiro ponto de apoio que eu queria que nós estivéssemos sempre conscientes é que o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados, as nossas transgressões, elas já foram aniquiladas, perdoadas, pagas ali na cruz, no nome e no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas eu queria também que nós tivéssemos outro ponto de apoio para a nossa vida. Porque nós devemos ter Cristo como um ponto de apoio. Me fascina a palavra do Senhor sobre muitas maneiras, mas o que mais me traz fascinação da palavra do Senhor é perceber a misericórdia de Deus, perceber a grandiosidade de Deus, o sentimento de dor, aonde Deus, Ele sente a nossa culpa, sente o nosso pesar, e ali, Ele sentindo isso, Ele nos alcança com compaixão, com misericórdia, com amor, e aí Ele nos concede aquilo que vem a ser a graça dEle, a bondade dEle. Então nós devemos colocar diante de Deus cada vez mais, e ter esse ponto de apoio, acreditando na misericórdia de Deus, na bondade de Deus. Por favor, compreendam o que é misericórdia à luz de uma experiência que eu gostaria de expor para vocês. Ela não é minha, ela pertence a um homem, foi atribuído, chamado Stanley Jones. Ele foi um missionário na Índia, e eu queria só retratar para vocês o que ele pensou sobre a nossa existência, e o que ele abordou sobre a visão de Deus para nós, e como é que nós podemos e fomos alcançados por tamanha misericórdia, e como nós precisamos compreender o que vem a ser essa misericórdia, esse amor de Deus, essa graça tão maravilhosa. Diz Stanley Jones o seguinte, observe, ele chegou e disse que, certa ocasião, contou a história para ele, atribuída para o mesmo. Ele disse que ele pegou-se um bloco de ferro, ele fosse jogado ali na ferraria, ele poderia até falar. Um bloco de ferro você pegou e jogou ali no meio dos ferros, junto com os outros ferros, e aquele bloco de ferro ele poderia até falar. E ouça o que ele diz. Ele diz o seguinte, o ferro falando, por favor, viu? Raciocínio, viu? Por favor, não inventem coisas não, não criem misticismo na mente de vocês. Isso é só uma história para poder falar sobre misericórdia. E ele diz o seguinte, o ferro diz o seguinte, eu sou escuro, sou frio e sou duro. Isso foi o ferro falando. Já que ele estava ali no meio de tantos ferros, ele disse o seguinte. Só que Jones, ele continua expondo, e ele diz que esse ferro, ele foi levado para um forno aquecido. E quando ele chegou ali, colocado aquele pedaço de ferro naquele forno, bem quente, bem aquecido, depois ele foi retirado daquele forno. Observem as palavras, quando aquele ferro, ele saiu dali daquele forno, o que é que ele disse? Disse o seguinte, a escuridão,
A frieza e a dureza desapareceram. Estou completamente transformado. Agora sou vermelho e brilhante, ao invés de escuro. Estou incandescente, ao invés de frio. Sou moldável, ao invés de duro. Tornei-me útil para aquilo a que fui destinado. Talvez, se você analisar, o ferro poderia até buscar para si mesmo aquilo que vem a ser a glória. Mas será que o ferro se exaltaria ou exaltaria a si mesmo por isso? Não. Claro que não. Porque Stanley Jones fala que aquele ferro, quando ele saiu dali, ele sabia que o que tinha acontecido com ele, a transformação que tinha acontecido com ele, aconteceu por causa do fogo, que fez com que ele fosse elevado a uma grande temperatura. E ali ele pudesse, ao ser aquecido, ele pudesse mostrar o brilho dele, a beleza dele. Ao ser aquecido, ele agora se tornou não escuro, ele se torna incandescente. E ao invés de frio, ele se torna cada vez mais para que as pessoas pudessem perceber a sua grandeza, a sua beleza. Mas é fundamental entender que Stanley Jones, ele disse, agora aquele ferro ele se torna moldável, ele agora não é mais duro. Irmãos, a verdade é que nós precisamos entender sobre o que é misericórdia de Deus. Nós éramos essas pessoas frias, duras, pessoas às vezes vivendo em momentos escuros, perdidos, vagando de um lado para o outro, mas o Espírito de Deus nos alcançou, e ao sermos alcançados por essa misericórdia de Deus, Deus nos fez uma nova criatura e nos transformou para o louvor da sua glória. E isso não é um mérito nosso, é o agir de Deus com a sua misericórdia e com o seu favor. Vocês entenderam, querido? Então a misericórdia de Deus é nós entendermos que não está em nós, inerente em nós, aquilo que realmente é bom, aquilo que é grande, aquilo que é resplandecente, aquilo que pode nos trazer beleza para a nossa existência humana, mas tornou-se presente em nós, à medida que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nossos corações, e ao fazer residência em nossa vida, agora nós nos tornamos essas pessoas brilhantes, pessoas cada vez mais incandescentes, porque nós devemos ser luz para este mundo, e também nós somos pessoas que nos deixamos sermos moldadas por esse Espírito Santo de Deus. Misericórdia é quando o Senhor toca em nossas vidas, e Ele faz uma interferência divina, e o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica, e o amor de Deus o preenche. Então desaparece tudo aquilo que é de sua natureza. Todavia, a glória não cabe àquela pessoa, mas cabe ao Senhor Jesus Cristo. Misericórdia é isso, é que nós não merecíamos, mas Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele nos atingiu com tanto amor e com tanta benevolência. Tem um outro ponto que eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite colocar como um ponto de apoio para a nossa vida cristã aqui, enquanto estivermos caminhando. É que nós devamos nos lembrar que Cristo, para nós, Ele é compassivo. E quando eu fui compreender um pouco mais sobre essa compaixão de Deus, então eu percebi que ser compassivo é como que Ele tem uma compaixão que é sensível aos males alheios. Olha, por favor, Deus, Ele é compassivo, sensível aos seus males. O que é que nós podemos entender com isso? É que Deus viu que em nós mesmos, nem por nós mesmos, nós seríamos capazes de nos voltarmos para Ele e nos tornarmos aquilo que foi o início de tudo na relação com Ele. Então,
na compaixão dele, ele se volta para nós, manda o seu Filho do amor dele para estar conosco. É isso que João mostra nesse verso que nós acabamos de ver, quando diz: contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, nós não éramos, mas Deus, com a sua compaixão, nos torna filhos dele. Nós não queríamos ser, ao contrário, nós éramos e fomos sempre rebeldes, como nós temos sido ao longo do tempo. Mas Deus, com a sua compaixão, é um atributo de Deus, presente em Deus, inerente em Deus. Ele nos perdoa, e não só nos perdoa, é o desejo dele nos perdoar. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Então, você é o alcance e foi atingido pelo amor compassivo, pela compaixão de Deus para mim e para com você. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, naquele capítulo 8, no verso de número 1, ele diz o seguinte: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Não anda segundo a carne. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é realmente quem nos livra dessa condenação. É a compaixão de Deus, é o amor de Deus. Então, Cristo, Ele é tão compassivo que nós às vezes estamos vivendo uma vida, mas Ele diz bem assim: por favor, querido, não é por aí, o caminho não é esse, o caminho é outro, porque a dívida que vocês tinham para comigo, eu já fiz com que o meu filho pagasse. A lei, ela não precisa mais ser pesada sobre você, mas agora vocês estão praticamente capazes de perceber essa graça e esse favor, à medida que vocês enxergam a minha compaixão, não por vocês merecerem, mas porque eu sou compassivo, e eu tenho compaixão por vocês. Por isso que o nosso ponto de apoio, na nossa caminhada aqui, deva ter sempre em que Deus, em Cristo Jesus, Ele é um ser compassivo, cheio de compaixão, para comigo e para com você, enquanto aqui vivermos. Tem um texto que eu gostaria muito que vocês pudessem guardar aí no seu coração. Segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, ele diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus, Ele tornou o Filho dele pecado por nós. Ele não tinha pecado, mas Deus o tornou pecado, porque para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus, o amor e a compaixão de Deus para com todos nós. Gostaria também que nós, enquanto estivermos caminhando nessa vida cristã, nós pudéssemos ter um outro ponto de apoio, que isso vai nos ajudar bastante a trafegarmos aqui. É que nós devemos ter sempre Cristo como um ponto de apoio, porque Ele é fiel. Cristo é fiel. Ele é guardador da fidelidade. É aquele que não falha. Deus, Ele é fiel. E quando eu e você, nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, somos realmente ali libertos da condenação, mas também somos atingidos e cobertos pelo seu sangue. O sangue de Jesus Cristo, é Ele que vem e nos cobre. E quando Deus olha para nós, Ele só vê o sangue do Filho dele ali nos cobrindo, nos purificando, nos perdoando, nos lavando e, acima de tudo, nos tirando da morte para a vida. É isso que nós entendemos quando lemos esse texto de 2 Coríntios 5, 21. Que todos quantos o receberam, nós entendemos isso. Deus deu essa virtude,
essa vantagem, porque não há nenhuma condenação para aqueles que realmente confiam em Deus, têm essa fé em Deus, porque no sangue do Senhor Jesus Cristo nós já nos sentimos seguros e podemos trafegar aqui tranquilamente. Somos declarados justos perante o tribunal de Cristo. Foi isso o verso de número 13 que nós lemos para vocês, os quais não nasceram da vontade nem da carne, mas isso nasceu da vontade de Deus. Guarda no seu coração isso aí. Deus, Ele um dia, Ele prometeu que iria enviar o seu Filho para esmagar a cabeça da serpente, o inimigo da nossa alma, o opositor de Deus, aquele que se colocava e se interferia para sempre nos acusar. E quando Ele enviou o seu Filho nessa promessa de fidelidade, de fé para aqueles que acreditam, então esse Filho dele veio aqui, morou conosco, residiu entre nós, foi levado na cruz do Calvário, e ali Ele levou sobre si todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e a fidelidade de Deus se cumpriu quando Ele chegou e disse para nós: está completo, está completo. A obra que eu tinha que fazer, que o meu Pai me confiou, está completa. Deus é fiel, Ele é fiel para com você. Ele prometeu levar você até o Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai conduzir você até a presença de Deus, porque isso Ele prometeu. Eu queria muito que você entendesse o que eu acabei de falar. Deus em Cristo Jesus, Ele vai cumprir a promessa de que Ele vai levar você até o Deus eterno, porque assim Ele o prometeu, e Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Por fim, queridos, por que que nós devamos ter em Cristo um ponto de apoio? Porque em Cristo se torna presente para mim e para você a graça e a bondade de Deus eternamente. Guardem isso no seu coração. Eu estava conversando com algumas pessoas hoje na escola bíblica, e eu percebo que às vezes algumas pessoas, me parece que não é proposital, mas me parece que elas estão sempre querendo fazer alguma coisa para agradar a Deus. Você nunca percebeu isso? Você nunca foi pego assim, tentando fazer alguma coisa, como que estivesse tentando acalmar Deus? Parece que alguma coisa, você acha que Deus está olhando em sua vida que está errado, e você diz: eu tenho que fazer isso para acalmar Deus. Nós temos essa visão primitiva, muito antiga mesmo. Parece que se nós olharmos para a esquerda, olharmos para a direita, olharmos para frente ou para trás, parece que alguma coisa que acontece conosco, que nós tropeçamos, e alguma coisa parece que não era aquilo que nós estávamos imaginando. Então nós pensamos o seguinte: eu tenho que fazer alguma coisa, porque parece que Deus está zangado comigo, parece que Deus está insatisfeito comigo, e nós estamos dia após dia tentando acalmar esse Deus, dentro de várias formas, irmãos, dentro de várias maneiras. Às vezes nós queremos praticar boas obras, acreditando que essas nossas boas obras irão acalmar Deus. Irmãos, por favor, pela graça sois salvos, pela bondade de Deus, pela graça e pela misericórdia, pela compaixão, pela ação divina de Deus, é que nós somos salvos. Nós já somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que a igreja do Senhor Jesus Cristo entendesse que nós não temos que fazer nada mais para ser salvo, a não ser crer na fé salvadora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós,
Guardem isso no seu coração. Para de tentar acalmar Deus. Deus não precisa mais ser acalmado. O Senhor Jesus Cristo já quitou toda a nossa dívida. Ele já resolveu tudo que tinha de débito que nós tínhamos para com Deus. Então, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é uma dádiva de Deus. E ele chega e diz: não é daquilo que você faz, não são das suas obras, não são das coisas que você tenta fazer para achar que ao fazê-las você vai tornar Deus um pouco mais bondoso para com você. Irmãos, por favor, Deus não pode ser mais bom do que Ele já é. Vocês entenderam? Você pode louvar a Deus com as suas mãos. Toda a bondade de Deus, tudo que Deus tinha para mostrar toda a graça, todo o favor dele, foi ali no Filho dele. Porque através de Cristo Jesus nós temos essa salvação. O meu ponto de apoio, o seu ponto de apoio, deva ser na graça de Deus. Não comece a estruturar a sua vida em coisas que você supostamente pode fazer, porque vai chegar um tempo em que você não vai poder fazer algumas coisas. Eu conheço uma história que conta o seguinte. Eu gosto de orar, e essa história me surgiu em um momento de oração, de reflexão, e eu lendo um dos livros, ela contava a seguinte história. Um homem jovem, ele quis orar, e ele subiu ao monte para orar, cheio de força e vigor. Depois ele percebeu que o monte estava muito alto, e o tempo foi passando, e ele ficou um pouquinho mais velho. Um pouco mais velho, ele achou que ele poderia vir para a igreja e orar, e ele veio para a igreja, e continuou. O tempo foi passando, e essa pessoa mais madura, ele agora se tornou um ancião. E agora, ele não mais poderia, talvez, estar todos os dias no convívio da comunidade, da igreja. Mas mesmo assim, ele percebeu que em casa, ele também poderia continuar orando. Irmãos, entendam o que é graça. Não é pelo esforço de você subir um monte que Deus vai te ouvir. Porque na flor da juventude você pode subir um monte. Não é pela ausência das energias em que você não consegue se levantar nem sequer para cantar um cântico, porque você cansou, porque a pressão oscilou e você já percebe que já não é mais aquele jovem e a circulação já não funciona tão bem e você precisa sentar. Eu até entendo isso, mas Deus ainda te alcança com a graça. Não é porque você é ancião e ao chegar naquilo que vem a ser uma idade que as pessoas dizem como melhor idade, que eu não sei se é melhor em alguma coisa, mas eu queria dizer para você que mesmo não sendo melhor idade, a graça de Deus também o alcança. Porque graça é graça de Deus, é favor de Deus. Não é o que você faz, é o que Ele fez. É o que Ele fez. Por favor, nós, enquanto somos novos, aproveitemos e venhamos a subir os montes. Mas quando não tivermos essa velocidade para subir aos montes, se por acaso você estiver num convívio assim, Deus também te ouvirá. Mas se você não estiver essa energia e essa saúde para estar nesse ambiente, a graça também te alcançará, como tem alcançado alguns que não vêm para a nossa comunidade por causa da sua idade. Porque, querido, graça é graça, é o amor de Deus, é o favor de Deus para com todos nós. E a graça de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz no capítulo 2, no verso 4, diz que a graça de Deus é quem nos conduz ao arrependimento
a uma mudança de vida? Ou será que vocês desprezam essas coisas? Porque você não pense que é de você mesmo que você se arrepende. Não pense que é de você mesmo que vem tal atitude de querer mudar de conduta. Ao contrário, se alguma coisa vem por causa da graça. Diz lá Paulo escrevendo no livro de Atos, no capítulo 16, que diz que o Espírito de Deus, ao aquelas mulheres terem ouvido a mensagem ali, o Espírito de Deus tocou no coração daquelas pessoas ao ouvirem a mensagem, e ali elas atenderam a palavra do Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem faz em nós o agir e o mover da consciência da graça. Se somos nascidos de cima, do alto, é Deus e através do Espírito Santo de Deus que nós nascemos e nós temos esse novo nascimento vindo do alto. João capítulo 3, verso 3 e 5. A palavra de Deus nos diz lá no livro de Atos, no capítulo de número 3, no verso 20. Graça é isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ser alcançado e atingido pela graça é ter sempre em mente esses pontos de apoio. Lembrar que nós temos um Deus que, acima de tudo, Ele perdoou as nossas transgressões em Cristo Jesus. Temos um Deus que sempre é cheio de misericórdia, mesmo que nós não mereçamos. Temos um Deus também cheio de compaixão em Cristo Jesus. Acima de tudo, um Deus fiel, que Ele prometeu àqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, eles serão salvos. Esse é o texto que nós lemos logo no início, no verso de número 12. Contudo, aos que receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No verso de número 13, ele diz bem assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas de Deus. Por favor, querido, graça não é forçar, graça é o Espírito Santo ter tocado em você nessa noite, e esse Espírito Santo de Deus convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E ao ser alcançado, por isso você agora aceita e entrega o seu coração a Jesus Cristo, e você se torna salvo. 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 Você se torna salvo. Esse é um ponto de apoio para nós. Receber o perdão dos pecados, quando nós cremos, quando nós somos regenerados, quando nós somos selados por Ele, e nós agora nos tornamos propriedades exclusivas de Deus. Salvo, salvo. Receber o Espírito Santo de Deus derramado em nossos corações, sobre os nossos próprios espíritos, tornando-nos habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Ninguém pode violar essa propriedade, porque se Deus se torna proprietário da sua existência, ninguém mais violará essa propriedade. Ela se tornará eterna em Cristo Jesus. Graça é ser formado a cada dia ser transformado de glória em glória, semelhante a Jesus. A caminhada é para a santidade. Isso é graça. Graça é compreender que a minha velha vida tem que ficar para trás, e a minha caminhada tem como ponto de apoio o Senhor Jesus Cristo.
E eu me lanço nessa caminhada, sabendo que eu serei como Ele é, um dia para a glória de Deus Pai. Graça é nós termos a semelhança de Jesus Cristo. Graça é receber no pós-morte a experiência do novo céu e da nova terra. Isso é consciência que a graça já o alcançou. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, se o Espírito Santo de Deus, que trafega nesta noite, batendo à porta dos corações, e se você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, e nesta noite você quiser tê-lo como um ponto de apoio, e você possa até dizer: eu já tenho um ponto de apoio, eu já tenho fé em Jesus Cristo, e eu alicerçado nesse ponto de apoio, eu já posso mover o mundo para a honra e glória do meu Deus. Que Ele nos abençoe nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração, aos corações daqueles que nos ouvem, e nós possamos lembrar por que nós precisamos de Cristo, por que você precisa de Cristo, por que nós, nesta noite, podemos ter Cristo como um ponto de apoio. Que Ele nos abençoe. Amém.